mais alguns amigos que vieram também, né? E estamos aqui em casa. A sensação que eu tenho é essa, né? E isso é muito bom. É um sentimento que nos traz um aconchego, né? Então vou pular a parte de falar como surgiu o Tríade, porque eu já me repeti. Foram 7 encontros esse ano, né? Então eu me repeti ao longo dos 6, muito bom, que venham novos encontros. E Francisco Escorcin dispensa apresentações, com certeza, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu tenho vivido desde que eu conheci o Chico, né? Com todo respeito, né? Chamo de Chico porque é de uma maneira muito carinhosa. Quando nós estávamos já saindo do purgatório, na leitura de Dante, da Divina Comédia, estávamos já lá saindo do purgatório, indo para o céu, o Chico falou uma frase que me impactou muito. E pode parecer bobagem, né? Assim, porque talvez para muitas pessoas isso tenha passado batido. E era o seguinte, eu não lembro exatamente o contexto que ele falou, mas o que ficou em mim foram as seguintes palavras. É pouco. Só isso. E aquilo ficou. E aquilo ficou. E aquilo me acompanhou. Literalmente eu fui ruminando aquilo. É pouco, é pouco, é pouco. Até que um dia eu escrevi um poema. Oh. Mas não fui eu, porque veio pronto. Em 5 minutos eu tinha o corpo do poema pronto. E ele começava exatamente assim. É pouco. Francisco disse assim. Ao lado de Dante, na companhia de Virgílio, eu contei para ele isso. Francisco disse é pouco. E isso ecoou. Isso não é um poema, né? Mas ele começa exatamente assim. É pouco. Francisco disse assim. E desde então, isso vem me movido. Essas palavras e esse sentimento vem me movendo a fazer coisas que eu nunca tinha imaginado fazer na minha vida. Não só no meu processo de conversão, mas a maneira como eu vivo a minha vida hoje em dia e dos projetos que eu tenho, que eu acho que muitos deles nem são meus. As coisas vão chegando, eu vou ouvindo e vou fazendo e só vou pedindo para que me mostre os caminhos e os caminhos vão sendo abertos e as coisas vão acontecendo, assim como esse encontro. É uma das coisas que eu acabei pegando para mim, puxando para mim e fazendo acontecer, né? Eu acho que esse é um grande dom que o Chico tem, de deixar sementes que vão brotando na gente ao longo do tempo. Não necessariamente no momento que ele fala, mas o meu é pouco, talvez para vocês sejam outras palavras, né? Mas que de toda forma que isso frutifique, né? E que traga coisas boas na vida de vocês, como trouxe para a minha vida, porque estas palavras ainda ecoam no meu coração, Chico. É pouco. Então, tudo que eu tenho feito ainda me parece pouco. Às vezes é difícil no começo, a gente vai tateando e daqui um pouco vem de novo aquela voz ecoando. É pouco, é pouco, é pouco, é pouco. E eu já aproveito para dizer que lá no final, nos avisos paroquiais, já trarei novidades, né? Porque é pouco. E espero que todos desfrutem. É uma noite muito especial. Ter o Chico aqui com a gente é muito especial. Eu estava muito ansiosa, tive pesadelo, que dava tudo errado. Tive mesmo. Tive dor de barriga, noites mal dormidas, tamanha ansiedade que eu estava, né? Mas agora estamos em casa e eu deixo vocês então com o nosso querido Francisco Escorcin. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu conectar o controle da... Tô aqui pronto. Tô aqui. Obrigado pelas palavras. Não sabia do poema. Virei poema, essa foi colocar na lápide.
Acho que você precisa abrir de novo o teu celular. O meu celular? Desconectou, não. Smart View. Tá muito frio aí pra vocês? Agora você me deu Eu tô derretendo, gente. agora, meu Deus. Tá bochecha pegar fora. De todo mundo congelando, tá todo mundo derretendo. Muito frio. É porque é muita gente. É que o vento vem aqui, ó. Posso pegar no chão? Obrigada. Eu vou tentar me deslocar para que todo mundo consiga enxergar. Não que a televisão seja fundamental, mas para quem não me conhece, eu costumo usar muito, sempre que eu falo, eu tento usar arte para tentar fazer as pontes entre a dimensão teórica e aquilo que é a realidade da nossa vida. Então eu trouxe algumas imagens para ilustrar muita coisa, também alguns pequenos vídeos para demonstrar outras tantas coisas. Bom, agradecer a Ana pelo convite de estar aqui com vocês, com pessoas que fazia tempo que eu já não via, estava com saudades. Falei para a Ana, eu não tenho mais aceitado viajar para outros lugares, dar palestra para pessoas que eu ainda não conheço. Nada contra as pessoas, mas assim, não estou com uma preguiça tremenda. Eu falei assim, o pessoal que eu conheço eu gosto, eu já sei que vai estar em casa, então tá tudo certo. E quando ela me chamou para fazer o final de ano, me deu uma certa angústia, porque já fiz alguns eventos da época de Natal, também de Páscoa, falar sobre Advento, e eu imagino que vocês também já tenham participado de outros eventos, escutado outras palestras a respeito do que é o tempo do Advento, uma série de aspectos desse período do Natal, que me deu uma angústia, porque eu falei assim, mas vamos falar sempre a mesma coisa, né? A gente vai ficar sempre no mesmo lugar, né? E aí eu mandei um áudio, a Ana falou assim, preciso só que o Chico me dê uma noção do que ele tivesse falado. Eu falei assim, estou a fim de falar justamente do fato de que, como todo ano é a mesma coisa, às vezes a gente perde a razão de ser dessa mesma coisa. Às vezes a gente não vive isso com a presença devida. Às vezes a gente só segue um certo script que se precisa seguir. Então eu pensei nessa ideia mais ou menos. E ela bolou esse título, De Volta a Belém, um Retorno ao Primeiro Amor, que casava muito com o que eu tinha na minha cabeça para a gente conversar a respeito disso. Essa imagem, isso aí para vocês poderem ver, eu coloquei só, se vocês forem pesquisar, Googles da vida, esses sites, e vocês colocarem Estrela de Belém, vai aparecer um monte, obviamente, de presépios, etc e tal. E essa é uma das imagens que aparece, com uma estrela brilhando mais forte. E esse retorno para Belém, ele precisa ser feito de uma tal maneira em que a gente precisa, de certo modo, meio que se despir de tudo aquilo que você já sabe a respeito do que é Belém, do que é o nascimento de Jesus Cristo, do que é séculos e séculos e séculos de espiritualidade cristã, católica, também protestante, acumulada. Nós somos herdeiros de algo muito grandioso, né? E justamente por isso às vezes a gente perde a noção da dimensão do que significou essa estrela, né, naquele momento, quando não tinha absolutamente nada disso. Essa estrela aparece particularmente para os reis magos, que não eram cristãos, sequer judeus. Eles representavam tudo aquilo que estava fora desse contexto, né? A dimensão de mago não é exatamente a mesma que a gente tem hoje, né? Naquela época é uma espécie de sábio, uma espécie de filósofo, uma série de outras características. Mas o fato é que Deus escolheu falar com essas pessoas que não tinham qualquer conhecimento a respeito do Deus judaico, que era o que existia até aquele período, através do mundo natural, através da natureza. Entendeu? O sinal veio daquilo que está dado, daquilo que está aí, disposto diante de nós. E uma coisa que é interessante a gente notar, perceber, que é uma diferença do que é o homem moderno, que nós somos, no mundo contemporâneo, em relação a todos os tipos de seres humanos que existiram antes do homem moderno. Porque se a gente voltar para a pré-história, na pré-história, se a gente tiver, imagine um homem da pré-história que de repente vê uma estrela brilhando mais forte.
e parece que está chamando para algum lugar. Qual seria a postura, né, de um homem pré-histórico diante de um evento como esse? Ou então não só diante desse, mas diante da própria natureza. A postura de um homem pré-histórico é a postura de um homem que vê no trovão apenas um trovão, no raio apenas um raio, na árvore apenas uma árvore, no rio apenas um rio. Não é. A condição natural do ser humano é ver nessas coisas algo muito maior do que apenas a presença delas. Então, em todas as religiões mais antigas que existem, as culturas mais antigas, as civilizações mais antigas, em todas você vai ver sempre a mesma característica. Ver toda a criação como uma manifestação da criação de algo que a gente vai chamar de divino. Então, o trovão é um Deus, o vento é um Deus, a chuva é um Deus, o mar é um Deus, a floresta é um Deus. Tudo tem a manifestação de algo que é mais do que natureza. Em todas as como é que se chama, religiões indígenas, dos povos originários do mundo inteiro, as semelhanças são muito maiores do que as diferenças, né? Inclusive naquelas que no nosso mundo católico, português, cristão, a gente costuma achar que é coisa do demônio, né? Que é, por exemplo, as religiões de matriz africana, né? Tipo, o candomblé, que é uma criação brasileira, ou os vodus, que deu a origem aos vodus, né? A gente vê tudo como se fosse coisa do demônio, como macumba, etc. e tal. E pode ter essa dimensão, como todas as religiões antigas viam na presença da natureza forças que poderiam ser utilizadas para o bem ou para o mal, né? Mas na prática não há diferença alguma dessas entidades dos orixás com Zeus, com Odin, né? É a mesma coisa. Se você quer chamar de macumba a religião dos africanos, chame de macumba a religião dos gregos, porque é a mesmíssima coisa. É ver nos céus, é ver a presença de Deus em tudo, e que isso pode ser feito do lado bom e do lado ruim. Aliás, quem já leu a Ilíada e a Odisseia percebe que os deuses são bem mais defeituosos do que a gente imaginaria. São até mais defeituosos do que virtuosos, efetivamente falando. Então, a primeira manifestação que a gente tem do ser humano em relação a todas essas coisas, em relação à natureza, o homo religioso, tem o homo sapiens, né? O homem que pensa. Mas a condição natural do ser humano também é religiosa. A gente não consegue, e é fácil de você se colocar diante da natureza, e você não consegue ver apenas natureza. Você vê algo vivo, você vê uma força que de certo modo sustenta tudo isso. Essa é a condição do homem pré-histórico. É a condição do homem pré-moderno, vamos dizer assim, não importando a religião. Você pode vir da Ásia, dos hinduístas, dos budistas, você pode vir dos judeus, você pode vir depois dos cristãos, dos muçulmanos. Se tem uma coisa que unifica todos esses povos e todas essas culturas, é o fato de que todos são religiosos. Existe algo que é maior do que a própria natureza. O único tipo de ser humano que não se comporta dessa maneira é o homem moderno. O homem moderno, quando ele está diante de uma estrela, ele vê uma astronomia. Ele vê um corpo celeste. Quando ele vê um raio, ele vê uma descarga elétrica, batidas de nuvens. Ele vê uma explicação causal científica. Toda outra dimensão de significado, de sentido simbólica, pode até existir, mas aí cada um acredita no que bem quiser. Ele não vê isso da mesma maneira como o homem pré-moderno veria. E que deu origem a uma série de superstições, a uma série de folclores, né? Se a gente pensar só no Brasil, as nossas entidades folclóricas, tipo o Saci Pererê, né? o Curupira, que é lá para trás, a Mula Sem Cabeça, etc. E tal. Por que tem essas entidades? Porque o ser humano naturalmente vê nas coisas mistério, naturalmente vê nas coisas sentido, significado, vê coisas muito maiores do que isso. Nós, homens modernos, diante da estrela de Belém, o que a gente faria? É uma coisa que você me pergunta. Porque os reis magos, quando eles veem que aquela estrela está daquela maneira, eles falam assim, é Deus chamando. O homem moderno já veria assim, acabou tudo, acabou o mundo. Está caindo o céu. Quem assistiu aquele do Chicken Little, o desenho do Chicken Little, né? O céu está caindo, veria isso. Veria como uma anomalia. Não veria como Deus chamando. Essa seria a nossa condição. Na condição dos reis magos, a gente primeiro não seria mago, né?
Segundo, a gente seria muito pobre de sentido, de significado, e diante de algo disso a gente ficaria aterrorizado. Qualquer algo novo que venha da natureza nos aterroriza. A gente teve um exemplo muito recente disso, que foi quando surgiu o Covid, a época do Covid. Vocês lembram que quando começou, primeiro que a gente não presta atenção quando surge, né? Só quando chega no Ocidente, quando chegou na Itália, começou a morrer um monte de gente. E começou aquele negócio, não, vai ter que fechar, vamos fechar por 30 dias, 2 semanas. Vamos ficar em casa para não dar problema. Né? Vocês se lembram o que todo mundo fez? Foi a primeira coisa que a gente fez? Quase todo mundo. Correu para o supermercado e comprou papel higiênico. Nem água, era papel higiênico. Era papel higiênico. Eu lembro bem. A escassez do papel higiênico. A maioria das pessoas que ia para o supermercado era ridículo. Mas você via todas as gôndolas, tinha coisa na área de papel higiênico, era uma briga. Eu falei assim, o que É para tudo, né? Aproximação de furacão, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer catástrofe Primeira iminente coisa é papel higiênico. Eu não sei se em outros países foi assim, mas no Brasil, papel higiênico. É papel higiênico. Se tem uma demonstração de algo que nos revela, é algo assim. Né? A gente vê nessas coisas como se ferrou tudo. Lascou-se. Né? E essa dimensão de perda da dimensão sagrada da existência, e por sagrado eu quero dizer algo que está presente na natureza, independentemente de você crer ou não crer. Né? Qualquer um que faça qualquer viagem, por exemplo, para alguma região em que tenha uma natureza diferente, se você vai para a floresta amazônica, se você vai para desertos, efetivamente falando, o sertão mesmo do Nordeste, do Cerrado brasileiro, você fica diante de alguma coisa que é maior, que não é só natureza, que não é só acaso, tem alguma ordem, tem algum sentido, tem algum significado. Mas para nós é sempre uma novidade. O homem moderno é sempre uma novidade. O problema do homem moderno é que ele não perdeu somente a dimensão simbólica da natureza como sendo manifestação divina. E, portanto, Deus está falando com você através da própria dimensão da natureza. Ao perdermos isso, a gente também perde mais do que a gente imagina. Então, existe uma dimensão também simbólica de sentidos e significados daquilo que nós, como seres humanos e sociedade, vamos construindo. Então, a gente constrói símbolos também, a gente constrói ritos, a gente constrói mitos, né? A gente estabelece ritos de passagem. Né? Por exemplo, a gente define o ano, os 365 dias, os 12 meses do ano. Com base no quê? Por que chega todo final de ano, a gente sente a necessidade de ter que fechar as coisas? Por quê que tem que fazer isso? E são movimentos diferentes, porque para nós aqui é verão, para o hemisfério norte é inverno. Né? Então, uma série de aspectos que são muito diferentes. Mas por que a gente considera que acabou algo nesse período? Né? E o ano, nós estamos em 2025. E por que é 2025? Porque nasceu um sujeito, lá no ano que a gente diz que é 0, que é o Jesus Cristo. É em função dele que a gente conta os anos, para frente e para trás. Mas existem outros calendários, outras formas de contar o tempo. Né? Mas o fato é que a gente estabeleceu isso que é convencional. Existe uma série de aspectos que são convencionais do ser humano, que podem estar mais ou menos vinculados a essa dimensão sagrada. Que pode não ser sagrado no sentido divino, mas pode ser sagrado no sentido comunitário. Para dar um exemplo disso. Para todo mundo conseguir enxergar. Essa é uma foto de baile de debutantes. Todas as meninas de 15 anos, a Ana estava me contando que fez uma festa para a filha dela de 15 anos esse ano. A famosa festa de 15 anos para as meninas. Por que a gente faz isso? De onde que surgiu? Por que surgiu? Ritual de passagem, né? Fase, né? Que foi criado num contexto cultural e social na qual o mundo que os seres humanos viviam é muito diferente do nosso. Chegava aos 15 anos, as meninas elas eram apresentadas à sociedade. Elas eram apresentadas no sentido de são mulheres. Agora elas podem casar, elas podem se relacionar. É assim hoje em dia? Faz sentido a festa de 15 anos
contexto nenhum. Né? Não faz o menor sentido. O sentido original, naquela época, era um rito de passagem muito relevante mesmo. Porque era de fato assim, eu estou apresentando, tanto que você vê essa posição aqui, como se as meninas estivessem se apresentando à sociedade. Era um rito de passagem muito importante no mundo feminino. E você tinha esses grandes bailes. Isso continua existindo. Não sei se no Brasil como um todo, mas acho que aqui de São Paulo para baixo, acho que todo ano os clubes sociais fazem os bailes dos debutantes ou então as festas específicas. E é quase como mais, tem festa que é mais cara que casamento. Né? O banqueiro aí que foi preso, solto já, não sei o quê, 15 milhões de reais na festa de 15 anos da filha. Acontece que as meninas hoje em dia estão apresentadas para a sociedade na hora que nasceram. Não existe mais isso aí. Até o contrário, se a gente pensar que 15 anos está pronta para casar, hoje não está. Hoje seria estupro. Mas a gente continua fazendo uma festa. A gente continua fazendo as mesmas coisas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Tudo bem? Desculpa, gente. Desculpa. Sem problema. Então percebam que não é só uma dimensão natural. Se uma estrela de Belém aparecer hoje em dia, o máximo que a gente diz, nossa, que estrela brilhante. Mas você não vê aquilo como chamado de Deus. Mas até as nossas coisas foram perdendo sentido. E de certo modo foram ficando quase como se fosse uma casca. Sabe quando a borboleta entra no casulo e depois ela vira borboleta e a casca fica ali. Muita da nossa sociedade moderna é uma casca do que existia antes. As coisas estão aí, mas elas significam alguma coisa de fato ou não? Vão se ressignificando também, né? Também. A festa de 15 anos, por exemplo, ela tem uma relevância para as famílias. É importante para as meninas. O curioso é que é o seguinte, tem uma importância, porque aquilo que é da natureza feminina, que é o fato da menina, depois ela menstruar, ela chegar numa idade fértil, existe o relógio biológico na mulher, que é completamente diferente do masculino. Então existe algo da festa que permanece, e eu acho que é por isso que as pessoas continuam fazendo, sem saber o que fazem. Tem alguma coisa que é real nisso tudo. É uma passagem. É uma passagem. É uma passagem. O contexto cultural e social acabou completamente. As pessoas continuam fazendo isso como se fosse um script. Mas tem algo que é verdadeiro. Só que as pessoas não têm uma noção, não liga mais o Lé concreto. Embora as próprias meninas que passam pelas festas, elas sabem o quão importante aquilo é para elas. Mas às vezes sem saber dizer exatamente por quê. Eu estava até falando para ela, eu tenho vários amigos, casais que têm meninas, e as meninas hoje em dia não querem essa jacuzzi, não querem essa freguiça, não querem esse negócio e tudo mais. E nós só temos 2 meninos em casa, e a gente fala assim, olha, faz a poupança. Quando chegar nos 15 anos, ela vai querer. Batata. Todas. Todas. Muito porque tinha aquela coisa o gado, né? Você segue o fluxo. Mas sempre teve isso. Bom, esse aqui é um exemplo muito específico, mas se a gente for pensar em outros, o que é o Natal? Todo mundo decora a casa, bota luz, bota um monte de coisa. Mas o que ele significa? Há muito desses ritos de passagem, porque o Natal também é, o Ano Novo também é. Você compra roupa nova para passar o Ano Novo, você compra as 12 uvas, você pula as 7 ondas, faz lá as tuas superstições todas, ou mesmo que você não queira fazer nenhuma superstição, você vai fazer os teus planos, né, as tuas metas do Ano Novo. Todo mundo faz a mesma coisa, sempre. As coisas se repetem. Vocês percebem que a gente tudo isso pode estar muito bonito, as festas de Natal, a gente ainda se costuma reunir família, em vários sentidos, né? Mas por que a gente faz? Por que precisa fazer a festa da ceia de Natal? E por que parece que se você não estiver participando de uma, você está completamente exilado da sociedade? Tem várias coisas na modernidade que elas permanecem em que a gente meio que segue por uma espécie de script
mas não sabe exatamente a essência daquilo que a gente está fazendo. Uma das coisas mais interessantes que eu acho do Natal é a quantidade de pessoas que acham que é uma festa triste. Muita gente fica muito triste no Natal. Daí fala assim, isso significa que a festa deveria ser outra coisa, e não está sendo para essa pessoa. Está faltando alguma coisa. Porque se fosse uma festa como qualquer outra, festa é sempre bom. A festa pode até ter sido ruim, mas é bom ter festa. Eu não ficaria triste por causa disso. Mas tem muita gente que fica triste. Tem alguma coisa que está faltando. Tem alguma coisa que não está presente. E aqui eu não estou nem me referindo à dimensão cristã. A ausência de um presépio, a ausência de velas do advento, a ausência de imagens religiosas. E é até curioso que, de todas as dessacralizações que o mundo moderno fez, e o Natal foi uma das coisas mais dessacralizadas que aconteceram, foram substituídas, né? A figura do Papai Noel já não tem vinculação com São Nicolau, a dimensão dos presentes ganhou uma outro controle, outra característica. Né? Acho que até já perdeu, até aquilo que na minha época tinha de, se você for um bom menino, você ganha presente. Hoje em dia, já também nem isso existe. Mas vocês percebem que tem um símbolo que tenta se ressignificar, mas é aquela coisa, fica casco, mas sempre tem alguma coisa que liga alguma coisa essencial, que é a estrela. É a mesma função da estrela de Belém, se vocês forem pensar. Porque aqueles reis magos, eles não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Eles provavelmente sequer acreditavam que existia um Deus Pai, que era a figura de Deus para os judeus. E de repente, mas eles sabiam que tudo era divino, tudo era sagrado. E que quando uma estrela aparece daquela maneira, eu falei assim, isso aqui, eles manjavam de astrologia do começo até o fim. Tem uma das passagens mais bonitas de Bento XVI, no livro, que acho que é a trilogia que ele escreveu sobre a vida de Jesus, em que ele fala uma coisa que é belíssima, que é, quando aparece a estrela, acaba toda a astrologia. O que significa dizer, acaba toda a astronomia também. Por quê? Porque isso aqui não dá para ser explicado pela ciência ou pela física. Essa estrela não aparece do jeito que ela teria de aparecer. Ela aparece de um jeito completamente diferente. Ele diz o seguinte, se você quiser entender a realidade, a partir do advento da estrela, para quem não é cristão, você vai ter que entender que tudo tem que ser explicado à luz da estrela. E não mais por um cálculo astronômico. Ou por um conjunto de símbolos astrológicos que na tradição foi se construindo, consolidando a partir da decifração do que significa a própria natureza. Seja celeste, seja a terrestre. Então, o exercício que eu queria fazer com vocês hoje é mais ou menos assim. Percebam como a gente está muito mais na posição dos reis magos diante de uma estrela do que qualquer outra coisa. Mesmo que você seja católico ou cristão, ou mesmo tenha qualquer religião, independentemente qual seja a sua, que essa dimensão do sagrado seja aceita. O fato é que nós somos homens e mulheres da era moderna. A gente tenta restaurar algo, reconstruir algo, mas a gente não nasce mais numa cultura ou numa sociedade em que a dimensão simbólica, religiosa, ela está dada e ela é estrutura. Você pode estruturar a sua vida, mas você sabe que no que você saiu da porta para fora, o mundo não se estrutura mais por conta disso. Se você é cristão, ótimo, mas lá fora eles vão te tolerar. Eles não vão viver pelos mesmos valores do cristianismo. O que significa dizer que, de certa maneira, o homem moderno está mais parecido com o homem pré-moderno do que ele imagina. Embora ele tenha esse conjunto de tecnologias e progressos materiais, espiritualmente falando, ele está esvaziado de tudo aquilo que Deus nos deu. Ele não enxerga mais nada disso. Toda vez que você se você se converteu, né, tem uma coisa curiosa, né? Eu estava lendo um livro sobre biografias de pessoas cristãs, católicas ou não, e elas contando as suas histórias, né, de como elas se converteram ou não. E é muito diferente a história de quem nasceu e se manteve cristão,
mantendo os ritos, né, as liturgias, a vida construída em torno dessa cultura, daqueles que são recém-convertidos. Aí um deles diz assim, que o recém-convertido é igual ao novo rico. Se você perceber, todo novo rico gosta de ostentar. Ele ostenta a sua riqueza. E o velho rico, se tem uma coisa que ele não gosta de fazer, é ostentar a riqueza. Tem até um livro brasileiro que saiu, tá mais bem diz que é Coisa de Rico, não sei se vocês já viram, é um antropólogo aí que tentou fazer uma espécie de análise dos ricos brasileiros. É uma análise mais da inveja dele do que dos riquinhos. Beleza? Mas tem algo muito curioso que ele percebe assim, pessoas que têm herança, que têm família, berço, sobrenome, etc e tal, a distinção deles é justamente não demonstrar a riqueza, enquanto que os novos ricos ostentam pra caramba. Né? E aí esse sujeito recém-convertido, ele mesmo se reconhecendo, assim, eu era meio novo convertido. O que é o novo convertido? Né? O que é o ser novo rico? Ele é o chato. Ele é o chatólico. Ele vai dizer... Isso é pecado, isso não pode. Como é que você não está usando isso, pai? Não, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. É a ostentação. É a ostentação. Não estou dizendo que está errado. É uma ostentação. É uma necessidade de que... E é uma necessidade por uma insegurança. Você precisa que o meio seja. Você precisa que a sociedade seja. Que ela te apoie. A ideia de igreja é de ser um corpo comum. Então, se você vai numa missa, né, e que está tudo parece que está levando para fora do sagrado, não para o sagrado, você vai se incomodar profundamente. Não tem ninguém que se incomode mais com essas coisas do que o novo convertido. Porque o antigo convertido já está meio assim, não que tanto faz como tanto fez, mas nós vamos ter que reconverter tudo de novo. Né? E eu vou ter que aprender isso com Jesus Cristo, não com o Torquemada. Porque se depender do Torquemada, está com fogo em todo mundo. Mas com Jesus Cristo foi outra coisa, né? Ele fez de outra maneira. Como é que eu faço essas coisas? Então, nos colocarmos nesse lugar de que mesmo que sejamos cristãos, católicos, protestantes, que seja, há muito tempo, e vivemos o advento, o Natal, a presença do Cristo, muitas vezes a gente pode estar vivendo isso como a gente vive um baile de debutante. Né? Ou como a gente vive as decorações que existem por aí no Natal. Às vezes a gente sabe o que fazer. A gente vive o advento, a gente vive o Natal como um rito. Mas é muito mais como se fosse um script, um evento até de cunho muito mais social do que exatamente algo que acontece dentro de você de maneira espiritual. Hoje em dia, a quantidade de batizados que existem dentro da igreja, principalmente católica, casamentos dentro da igreja católica, de pessoas que não são católicas, né? No sentido que nunca vão para a missa, não fazem a menor questão daquilo tudo, que casam e sabendo que o maior problema vão se separar, porque não tem problema, mas insistem em fazer o casamento na igreja, insistem em fazer o batizado. Por quê? Por quê? Para que você tem que passar por esse negócio? É mais ou menos como um baile de debutantes que já não faz sentido para a pessoa. Então esse processo de retornar a Belém é retornar para alguma coisa que, de alguma maneira, justifica, fundamenta todas essas outras coisas que nascem a partir desse evento. Porque a estrela de Belém surge depois do nascimento do Cristo. É o anúncio de que veio. Não é uma preparação para a vinda dele. É uma outra coisa. Boa noite. Fique à vontade. Não se assustem com os nomes aqui, mas é só para eu dar uma exemplificação de algo. Boa noite. Boa tarde. Ainda ficando na posição não só antes do Cristo, mas aquilo que é fora do mundo judaico. Se o homem pré-histórico ele é um homem religioso e o homem é um ser racional, ele vai tentar racionalizar a presença do sagrado, a presença do divino no mundo. E uma das coisas mais interessantes em você estudar religiões comparadas é você justamente descobrir de que maneira os seres humanos foram tentando entender Deus, a presença deles e a manifestação dele. Aqui eu tenho alguns nomes que são dos hindus, que provavelmente deve ser a religião, que para mim é mais uma filosofia, das mais antigas. Porque os hindus não acreditam em Deus. Eles não têm um Deus que fez as coisas. Não existe isso. Eles acreditam que a realidade, a natureza, né,
digamos assim, um sinal de alguma coisa que é mais real do que o que a gente está vendo. Ele chama isso de Brahma. É a realidade última de todas as coisas. É o absoluto. Tudo que existe vem de Brahma. Inclusive nós, que somos Atman. Então eles veem que no ser humano, a alma individual de cada ser humano, a essência de cada um de vocês é Atman. E o que é o Atman? Atman é Brahma. Porque tudo vem do Brahma. Tudo vem do Brahma. E Maya é aquilo que aparenta ser diferente do que é, uma ilusão. O que eu quero dizer com isso? Que toda a realidade criada é uma ilusão que de alguma maneira mascara ou veste, como se fosse um vestido, uma roupa, da realidade última, do Brahma. É assim que os hindus foram construindo. Eles percebiam que em tudo tem a manifestação divina. Tudo é criado por Deus, mas ao mesmo tempo nada disso é Deus. E que, portanto, eu tenho que me desfazer dessas ilusões para encontrar com essa realidade última, que eles não chamam de Deus. Essa forma de encontrar e de se unir com essa realidade, eles chamam de moksha, que é a libertação da ilusão através dos caminhos mais variados, que são as yogas. Então, se alguém já fez yoga ou faz yoga, né, existem dezenas de tipos de yoga, são caminhos para você se desiludir do mundo, para se reconectar com a realidade última. Basicamente isso. Os grandes, quando você vai para a Índia, principalmente, e você encontra aqueles faquires lá que ficam sei lá quantos dias sem comer nem nada, tem isso, e tem documentado, né? Tem alguns que não respiram, pra vocês terem uma ideia. Eles percebem que o expirar e o inspirar é como se fosse uma bateria de um relógio. Então, uma bateria de um computador, de um relógio no celular, quantas vezes se liga ou desliga, é o tempo útil daquela bateria. Então, o nosso corpo é mais ou menos a quantidade de vezes que você expira ou inspira. Então, eles percebendo isso, né, eles falam assim, então eu tenho que inspirar e expirar cada vez menos. Então, eles começam a fazer uma série de meditações, de yogas, até chegar num ponto em que inspiração e expiração parece que se unificam num negócio que é um estado suspenso. Parece que o sujeito está morto, literalmente falando. E ele fica dias, semanas naquele estado. E aí, supostamente, eles viveriam, sei lá quantos centenas de anos. Esse é um caminho que a humanidade encontrou para se reconectar. Os budistas é uma variação disso daqui, só que com uma outra pegada. Os budistas, eles lidam com a dimensão do sofrimento humano. Buda, principalmente, o primeiro Buda, o Siddhartha, o que ele mais queria resolver era o sofrimento humano. E aí ele percebia que para não sofrer eu tenho que não desejar. Então, os hindus têm uma espécie de dissolução do teu Atma, do teu eu, para se reconectar com o Brahma. Os budistas já é um negócio que não tem nem Brahma. O negócio é não desejar absolutamente nada, que você vai ficar em paz. É um negócio mais ou menos assim. É um rivotrilzão, assim. Meio de boa, assim. Tá, tem vários budistas, é muito sério, tem muita coisa muito interessante. Mas eu estou mostrando isso para diferenciar do que é o mundo judaico, no qual vai nascer Jesus Cristo, e também do mundo muçulmano. Porque são as três religiões que têm um Deus que é pessoa, um Deus que é Pai, que não faz o menor sentido para as pessoas. Tem uma famosa passagem de São Francisco Xavier, se eu não me engano, em que ele chega na Índia para fazer para evangelizar os indianos, e eles levam São Francisco Xavier para conversar com os brahmanes lá, os bispos, vamos dizer assim, dos hindus, e aí ele apresenta a religião católica e cristã, os hindus avaliam aquilo e dizem, não, beleza, isso aí é religião, isso aí está levando, é um caminho para se levar à realidade última, pode continuar. E daí o São Francisco Xavier assim, então por que vocês não se convertem? Se vocês concordam comigo, se convertam para o cristianismo. Porque os hindus vão olhar para mim, não vejo a menor necessidade, não tem porquê. Porque para os hindus, eles se consideram uma espécie de ombudsman das religiões. Toda religião é um caminho para a mesma coisa. Os hindus vêm dessa maneira. Então eles viam o cristianismo como um dos caminhos. Tanto que os budistas são muito mais perseguidos no mundo hindu do que os cristãos. Porque é um caminho aceitável. Para o mundo judaico, para o mundo cristão, não é a mesma coisa. Não é assim. Deus é Pai. Deus é um só. A quantidade de deuses que tem nos hindus é uma grandeza. Tem o Deus do elefante, do não sei o quê, do não sei o quê, é um furdunço imenso. Para o mundo judaico e cristão, já não. Para o mundo judaico e cristão, Deus é uma pessoa, e mais do que uma pessoa, Ele é Pai. Aí aqui, quando a gente se coloca na posição, vamos se colocar sempre na posição não de quem tem tudo já dado.
quem tem as escrituras, de quem tem a história, de quem tem, no caso dos judeus, os profetas, né, de quem tem toda uma cultura, uma comunidade, algo que está estabelecido nos livros, ou mesmo para os cristãos com a mesma coisa. Vamos se colocar no lugar de Abraão, por exemplo, né, que depois de velho consegue ter um filho, que é o Isaac, e Deus pede para ele sacrificar o próprio filho, subir na montanha para sacrificar o próprio filho. E ele faz isso. E ele só não mata o filho porque Deus diz, não, eu só queria ver se você era capaz de fazer isso. Alguém aqui consegue se colocar nesse lugar? A gente não consegue. A gente não consegue se colocar nesse ponto, nessa dimensão de fé. O tamanho de Abraão para fazer um negócio desse. Qualquer um num teste de fé como esse provavelmente não teria passado. Mas ele passou. No Antigo Testamento, que tem inúmeros livros, né, tem em particular o livro dos Salmos, eu acho um dos mais, não só mais belos, mas um dos mais significativos, porque os Salmos são como que o homem falando com Deus, então Deus revelando através dos livros, o livro de Samuel, o livro dos Juízes. Sempre tem um profeta que recebe algo, e a história de Israel é a história dos seus profetas. Mas os Salmos é o coração humano tentando falar com Deus, responder a Deus. E aí você vai ter, os Salmos são praticamente uma coleção de todas as emoções e sentimentos que o ser humano tem para com Deus. De alegria, de júbilo, de tristeza, de medo, de raiva, né, de súplica, todas essas coisas. Todas essas coisas. E se a gente se colocar nessa posição e a gente parar para pensar o que em nós é divino, vamos dizer assim, se um homem pré-histórico ou pré-moderno era meio que uma consequência natural e impensável duvidar da presença do sagrado, de que tem alguma coisa que é mais do que natureza, para o homem moderno isso é estranho, isso é esquisito. Então, essa obviedade de que o mundo é sagrado, a natureza é sagrada para o homem pré-moderno, no homem moderno, essa percepção não é de que o mundo é sagrado. A percepção é de uma angústia, é de um vazio. Porque como a gente recusou isso, como a gente se distanciou disso tudo, a presença do sagrado, ela se torna uma angústia. Praticamente toda a filosofia existencialista do século XIX em diante trabalha em função disso. O ser humano é um ser humano que busca sentido para a vida. Por quê? Por que a gente quer sentido para a vida? Por que a gente quer ser feliz? Por que a gente não se contenta como um bicho com as coisas? Essa é a dimensão sagrada no ser humano que busca alguma coisa. Imagine mais ou menos fazer uma imagem de um ímã. Um ímã, quando ele está perto de uma superfície de metal, ele automaticamente ele quer se conectar. O homem moderno é como se a superfície de metal tivesse sido tirada. Mas o ímã está ali. E você está procurando alguma coisa com a qual se conectar. O homem moderno é basicamente isso. Então, uma das formas da gente se reconectar, aonde está a estrela de Belém para o homem moderno? Dentro da sua própria angústia. Dentro da sua própria falta de sentido, da sua procura, da sua busca. Às vezes pode ser a razão pela qual vocês estão aqui, por exemplo. Porque cargas d'água no sábado à noite você não está escutando o sujeito falar essas coisas. Se não tiver alguma busca interior, se não tiver esse imã procurando por algo, a gente não faz isso. Vários salmos são movimentos da alma que está procurando por algo, mas que às vezes até vacila, porque não sabe que algo é esse. Nos salmos até, ok, existe Deus Pai, mas no homem moderno nem Deus existe. Ele procura por algo sem saber exatamente pelo quê. É muito mais desesperador e angustiante do que parece a consistência da vida espiritual do homem moderno. Esse trechinho que eu trouxe aqui, que é do Salmo 41, que é um desejo ardente de ver o templo, é o subtítulo, né? Eu selecionei só alguns trechos, porque se você pegar alguns trechos, você vê que vai conversar melhor com um homem moderno. As minhas lágrimas foram o meu pão de dia e de noite, enquanto me dizem todos os dias, onde está o teu Deus? Lembrei-me dessas coisas e derramei a minha alma dentro de mim mesmo. Por que estás triste, minha alma? E por que me conturbas? Dentro de mim orarei a Deus da minha vida. Darei a Deus, tu és meu defensor. Por que te esqueceste de mim?
Porque essa experiência, mesmo que você tenha se convertido, a experiência mais comum para todo mundo é uma relação protocolar com um Deus que você quer que exista. Mas cuja certeza evidente de uma experiência de encontro pessoal, quando a gente tem, a gente teve. Quando a gente não tem, a gente pode fingir que teve. E às vezes a gente pode passar a vida inteira. E o que a gente está fazendo é hinduísmo. Eu estou meditando, eu estou rezando, estou tentando me conectar, eu estou lá cantando com a mãozinha para cima, estou tentando sentir alguma coisa. Eu estou tentando algo que é para me conectar com alguma coisa, mas não exatamente que seja uma presença. A experiência do homem moderno, e quando ele se converte, quando ele procura, talvez o metal do meu ímã seja Deus. Talvez seja isso. Quando ele faz isso, ele continua procurando. Não é porque ele se converteu que ele encontrou Deus. Ele continua buscando. Os salmos são um alento para a alma que, se for sincera consigo mesma, pode dizer, não tem isso ainda. Porque a alma que tem isso, ela sabe exatamente que tipo de sofrimento é esse. Ela sabe disso. Ela compreende isso. Ela tem compaixão pelas pessoas que não têm o encontro. E não significa que o encontro significa que você está com Deus no teu bolso, andando por aí. Não. Não é assim que funciona. Mas o fato é que, no mundo judaico, Deus é uma pessoa. Mais do que pessoa, é um pai que escolheu um povo eleito. A relação com a natureza muda completamente de figura. É como se você fosse dono do pedaço. Vai ser nesse contexto que vai nascer o Salvador, o Messias. E quando a gente fala de advento, né, é porque está anunciado que virá o Messias. Né? E na Igreja Católica, uma das digamos, ajudas para que a gente possa viver esse tempo é a ideia das velas, né? Vários outros símbolos, vai ter as velas do Advento. E cada vela significa alguma coisa. Né? Então amanhã a gente tem o primeiro domingo do Advento dos católicos e vai lá acender a primeira das velas da coroa do Advento. E essa coroa significa esperança. Ela é a esperança. Por que é a esperança? Porque a esperança, nesse contexto que eu estou falando aqui, eu acho que ela é justamente o fato de você reconhecer que está buscando algo. E de você ter fé de que vai encontrar esse algo. Então, às vezes, a tua vida pode estar sem sentido, mas você continua buscando pelo sentido da sua vida. O que é essa contínua busca? É a fé de que tem sentido, junto com uma esperança de que um dia você vai encontrá-lo. É o que movimenta quase todo mundo hoje em dia. Quando a gente chega na esperança do Advento, ela tem essa dimensão de esperança, ela parte muito, né, de uma angústia de que, será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? Será que eu sou digno daquele que vem? E quando a gente vai para o contexto cristão, e a gente começa, e na história vai se construindo a liturgia da missa, né, que é quando o lugar próprio para a gente encontrar Deus, na liturgia católica, os salmos são colocados entre as duas leituras da missa, né, depois do Evangelho. E os salmos são exatamente uma espécie de conversa, de diálogo. Né? Você tem a palavra, e daí você tem o salmo, que é o homem respondendo para aquilo. Né? E a resposta desse pedido, dessa súplica, vem mais propriamente no Evangelho. Se a gente olhar para o primeiro domingo, que é o Evangelho de amanhã, estou pegando aqui só o que é de 2025 mesmo, né? Que é o Evangelho de Mateus. Então, embora seja o domingo da esperança, e sempre fala da palavra esperança, parece que tem algo que é legal. Né? Esperança dá uma coisa de leveza, né? De respiro. Né? Mas quando você vai para o Evangelho, na missa, parece que é um tapa na cara. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrasou a todos. Assim acontecerá também a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos,
porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Esse é o mundo da esperança. A gente tem que rezar para ser lembrado ou você deixar? Diante do evangelho desse, diante dessa, cara, esperança, é uma bronca. Como é que eu respondo? Como é que o ser humano responde? A gente vai ter vários livros do Salmo que podem servir de resposta. Né? Mas uma das coisas mais interessantes quando você estuda religião, mitologia, é você descobrir que a arte é uma das formas do ser humano desenvolver essa dimensão do sagrado. Tanto que em vários intelectuais, ou em várias tradições, você verá que somente duas coisas são capazes de nos religar à realidade espiritual, ou à realidade última, do Atman, como diz os hindus. Que é a religião, cujo sentido da palavra é religar, né? Religar você à alma, ou a arte. A arte tem essa capacidade. O homem moderno não tem mais religião, mas o homem moderno tem a arte. E dessas artes, os salmos da arte são as poesias líricas. A poesia lírica é a alma suplicando, não exatamente para Deus, mas falando a partir de uma espécie de solidão mais profunda. Diante de um evangelho como esse, por exemplo, eu gosto muito de uma poesia da Adélia Prado. Eu não estou sendo na frente, estou podendo para vocês. Eu não tenho imagem mesmo, é só a palavra. A Adélia Prado é uma poeta mineira. Aliás, recomendo vocês seguirem ela no Instagram, porque ela nasceu ali, está fazendo 90 anos esse ano. E ela faz aquela cozinha de vó mesmo de casa, às vezes ela senta, bota o celular ali e ela declama as poesias dela. E é de uma simplicidade, uma humildade tocante, assim. E ela tem 90 anos e ela lançou esse ano um livro chamado Jardim das Oliveiras, em que é um pequeno milagre esse livro. Eu trouxe 2 poemas dela para a gente ilustrar hoje, e um deles é esse, que é o De Madrugada. Então, quando eu falo de poesia lírica, eu estou falando do eu sozinho diante de si mesmo. Sabe aquela hora? E madrugada é um bom momento para entender isso. Aquela insônia que você tem. Né? E aí, numa insônia de madrugada, ela compôs esses versos. Olhos moram em nascentes. O que não lhes falta é água para chorar. Choremos, pois, ao latido do cão, oracular e sinistro. Sinto saudade já deste momento que ainda não passou. Talvez desejemos pouco o que desejamos tanto. Não ouso valentias contra este medo que julgo me proteger. Quero viver, Deus. Sinto frio, muito frio. Não me expulses do ninho ainda em plume. Me aquece com brandura, sem pesar sobre mim a tua mão. Não lhes parece uma boa resposta para o Evangelho? Sim. A bronca. A bronca e a criança assim, mas eu estou tentando. Tem de paciência. O verso que eu lembro que a Ana falou no começo, né? Talvez desejamos pouco o que desejamos tanto. E o que eu acho muito legal aqui é que demonstra uma dimensão de culpa que a gente tem por não ser perfeito, por não estar à altura, por não estar a caminho. Humildade, né? Isso. E é dessa esperança que a gente está falando aqui. Não é a esperança de você estar preparado, porque você está em estado de graça, porque você já tem não sei quantos anos, você já está no quarto céu, não sei do que, você já está lá, passou pela noite escura da alma, do São João da Cruz. Não. Não. Todo o advento, o mundo está acabando. E você não tem a menor ideia se na fila do juízo final você vai para a esquerda ou para a direita. Você não sabe. Você tem fé. Mas vai saber se você não está se enganando. Vai saber se tudo aquilo de certo que você não está fazendo não construiu um ego orgulhoso. E o orgulho é um pecado que te impede de ir para o céu. Essa dimensão do estar preparado não é você estar com todas as armas, cheio de água benta, cheio de coisinha, de lenço, e escapulário, e não sei o que. Pode ter todas essas coisas. Pode ter todas essas coisas. Nada disso pode significar que você realmente está nesse estado de graça. Tudo isso pode ser um trabalho de debutantes.
A esperança que você tem é toda assim. Deus que sabe. Eu não tenho certeza nenhuma. Porque eu tenho certeza que tem um monte de nós aqui que na hora que chegar no juízo final, se for mandado para o inferno, vai começar, não é possível isso, eu fiz tudo direitinho. Como assim? Não. Protesto. Talvez quanto mais armado, mais desconfiado que não vai. Mais desconfiado não vai. Eu tinha um amigo que a esposa quis separar deles, ficaram muitos anos juntos, casados, e ele estava desconsolado. Aí um dia eu saí para tomar cerveja com ele, fui levar ele para casa, e daí ele chorando as pitangas no carro, e ele falou assim, e eu nunca fiz nada, eu sempre fui um marido fiel, eu não sei o quê, daí eu estava de saco cheio de ouvir o choro. Eu falei, pera, você foi fiel por virtude ou você foi fiel por medo de ser descoberto por ela? Você fez alguma coisa? Ele parou, não tinha grande virtude, tinha medo de perdê-la. Não é exatamente a mesma coisa, né? É alguma coisa. A ofensa não se faz. Mas foi fiel. Mas foi fiel. Para ela sim. Para ela sim. Mas a Deus que sonda os corações e os rins é motivo suficiente? Desse jeito, quem vai se salvar? É isso que eu quero chegar. Se você botar a barra lá em cima, Não tem. Tem que dar altura. É misericórdia total. misericórdia. A esperança genuína é essa. A esperança não é de quem está preparado no sentido de tem que fazer tudo isso. Mas a esperança é a esperança igual um bebê no colo do pai e da mãe. Você não tem a menor chance de se defender disso. Não tem. É uma outra qualidade de esperança. Vamos avançar para não ficar tarde demais. Segundo domingo do Advento. Aonde leva essa esperança? Vem outra pancada. A segunda vela supostamente seria a vela da paz. E aí vem o Evangelho de Mateus de novo. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, quando viu muitos, petistas, espíritas, vindo para o batismo, João disse, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz. Das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim e batizará com o Espírito, que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Fazer um exercício de imaginação. Se hoje aparecesse um sujeito usando uma roupa feita de pelos de camelo, um cinturão de couro em torno dos rins, comendo gafanhoto e mel do campo, vocês dariam ouvidos? Tratariam diferente de um Henrique Cristo? Não. Mas pode ser que ele viesse mais ao nosso gosto moderno. Um perfil no Instagram, um discurso de coach, de eu tenho a solução, faça isso, faça aquilo. É a tua oportunidade, se você não entrar agora para a minha comunidade, você não vai conseguir. Black Friday. O pior é que tem coisas assim. Tem, né? Por que aquelas pessoas deram trela para o João Batista? O que o João Batista fez? Qual era a credibilidade que ele tinha para você dar ouvidos para ele? Como é que você discerne isso? Ele era um profeta, mas outra coisa assim, uma coisa é a gente está hoje. Eu tenho o selo de garantia que o João Batista é um profeta.
Mas se aparece um maluco comendo gafanhoto na minha porta lá, falando, convertei-vos, que você vai ver o que vai acontecer. Não sei se os seres humanos eram tão diferentes assim naquela época. Né? É um dom, né? Acho que começa por aí. Né? Alguns indivíduos têm o dom da liderança, da persuasão. Tem o que eles chamam de carisma. Carisma. Tem algo ali. E é algo que é fácil de você perceber, que é fácil de você ser conduzido, como uma estrela de Belém. Tem que pedir discernimento, né? Porque como que vai dar? Parece um desses, vixe, esse Hare Krishna aqui tá enchendo o saco. Pedir discernimento. Da mesma forma que chegaram para Jesus e falaram, comilão, beberrão, fica com os pecadores. Também não deram credibilidade. A credibilidade que a gente tem, mais ou menos hoje em dia, é, não, fulano é padre, fulano é monge, fulano é freia, ela é freira. Você já, mais ou menos, já, mas não é suficiente. quanta gente que não presta que apareceu aí? Acho que é a oração, uma pessoa mais profunda. Percebem que a insegurança em relação àquilo que está aí, ela perdura. O que João Batista está falando aqui tem alguma coisa do produzir frutos que provem a vossa conversão, porque tem alguma coisa que tem que acontecer em você. Não é a igreja que vai te salvar, no sentido de que se eu estou indo para a igreja, eu vou ser salvo. Ela está ali para te ajudar nesse processo, mas ela quer em você. Mas esse domingo é da paz. Como é que aquela esperança pode se desenvolver no sentido de paz? É algo que só uma conversão verdadeira pode dar. O fruto dessa verdadeira conversão é uma espécie de paz de espírito mesmo. Aonde o ímã parece que encontrou alguma coisa. E ele começa a se grudar ali. Vai ter toda uma dimensão aqui de virtudes, vai ter toda uma dimensão aqui de direção espiritual, vai ter uma coisa toda de você parar de estar em pecado mortal, de você entrar em estado de graça. Mas eu não estou falando do aspecto da festa de debutantes disso tudo. Que você pode se confessar todo domingo. E está cheio de gente que vai ali todo domingo, mas no fundo não tem aquele arrependimento daquele pecado que precisava se arrepender. Porque a pessoa fica fazendo festinha de debutante com essas coisas. Ou então o contrário. Às vezes as pessoas acham muito lindo aquele monte de velhinha rezando aquelas 1000 Ave Marias nas igrejas e aquela senhora não se confessa desde 1952. É difícil de você achar que ser uma coisa, a outra vai funcionar. Essa dimensão de paz, vocês poderem ver também um pouquinho, eu já volto ali. Talvez para cá um pouco, trabalha menos pessoas? Não, eu vou ficar. Tá. Vai ser poucas as imagens, é muito mais texto, que daí eu só ler. Eu não sei se vocês conhecem essa pintura. Ela é do Millet, um francês. Ele costuma pintar sempre imagens pastoris. Então ele tem uma muito famosa que é o Ângelus, que é um camponês e uma camponesa no campo, no final do dia, às 6 horas, e eles o chapéuzinho assim, rezando o Ângelus, né? A Ave Maria. E essa é uma das raras pinturas que ele faz noturnas. Uma cesta de comida embaixo. Agradecendo pelo dia. E essa é uma das raras pinturas que ele fez noturnas. Eu não sei se dá para, talvez os detalhes, até por conta da pixelização da tela, não dê para ver. Você tem um redil aqui, o título disso aqui acho que é a Lua e o redil, ou redil, alguma coisa assim. Então você tem umas cercas aqui, você tem um pastor conduzindo as ovelhas para dentro do redil. Essa é a imagem. Eu gosto muito dessa imagem porque eu acho que ela nos dá, assim, ilustra um pouco do que é essa paz do segundo domingo do Advento. Porque a gente precisa de João Batista. Dos Joões Batistas. Cristo é um só. Né? Depois do Cristo você vê os imitadores de Cristo. Alguns a igreja consegue chancelar e a gente tem segurança suficiente para saber que estamos diante de um deles. São os santos. Mas na nossa vida, no nosso cotidiano, todas as pessoas podem ser um tipo de Cristo e você pode perceber ou não perceber isso. Existem vários Joões Batistas nos conduzindo. Né? O Papa, para os católicos, é a figura mais eminente disso. E às vezes vem papas que são bem complicados.
de você conseguir se deixar conduzir por esse tipo de João Batista. E como eu disse, o homem moderno, a partir do momento em que ele perde essa dimensão interior, ele perde a capacidade de discernir Joões Batistas, de perceber santos, de perceber cristãos. E quando você está diante de um, você sabe exatamente a diferença dele para outros. Eu não sei se já tiveram essa oportunidade, mas a única vez que eu vi tem um mosteiro trapista perto de Curitiba, onde eu moro, em Campo do Tenente, e lá eles permitem que você faça pelos retiros. E quando pela primeira vez eu conheci alguns daqueles monges assim, era outro tipo de ser humano que eu estava diante. Era outra coisa. E porque eu tive aquela experiência, eu consigo ter critério para poder olhar para os Joões Batistas da vida por aí, os Instagram da vida, por exemplo, para saber, ter alguns critérios de discernimento. Porque a igreja tem, né? Até para saber dos milagres, ela tem os seus critérios, né? Você tem uma coisa assim, a pessoa que fala, ela prega, ela vive de acordo com o que ela fala, né? Como é que ela lida com a dimensão do dinheiro que ela ganha com essas coisas, o quanto que ela é humilde, né? O quanto que ela aponta para alguma coisa maior ou o quanto ela aponta para si mesma. Não são critérios muito difíceis. E em geral, 80% do que você acompanha nos Instagram da vida, você já peneira nessa hora. Porque quase tudo é, vamos lá, vem comigo que eu garanto. E em geral, a quantidade de gente largada no meio do caminho é imensa. E isso falando até mesmo de padres, porque você tem hoje as figuras dos padres celebridades, que também pode significar a mesma coisa. Tem bons e tem aqueles que estão mais por eles mesmos. Isso não é fácil, mas quando você encontra e você percebe que essa pessoa ela é, de fato, alguém que pode ser uma estrela de Belém, não estou falando de perfeição. Tá? Por exemplo, no meu processo, uma figura muito importante para mim foi o filósofo Olavo de Carvalho, que de santo não tinha nada. Ainda mais na época que eu conheci. No entanto, ele tinha uma integridade da personalidade dele, na qual virtudes e defeitos eram muito claros. Eu percebi claramente, falei, não, ele está completamente maluco. Nisso ele tem muita razão. Mas a integridade e uma voz verdadeira falando, a gente é capaz de reconhecer. E graças a ele, que eu fui conseguindo até voltar, me religar a várias coisas. O Olavo de Carvalho foi um João Batista para mim. Não que eu seja Jesus Cristo, mas ele é uma espécie de João Batista. Aquele que conduz, que caminha. Quando você encontra isso, você encontra um pastor que te conduz. E isso te dá uma segurança, isso te dá uma proteção. Você já não é uma alma solta. A paz vem disso. A paz vem disso. De você saber que você tem com quem contar, vamos dizer assim. E o que eu mais gosto dessa tela é porque a figura principal não é o pastor. É o brilho da lua, que simboliza precisamente a manifestação de Deus cuidando do seu rebanho, inclusive dos seus pastores. Ou seja, os Joões Batistas podem nos falhar, mas a lua vai estar toda noite. E é esse o caminho que os Joões Batistas têm que apresentar. Eu batizo com água, virá alguém que batizará com o Espírito Santo. Percebe o tamanho que deve ser a boa nova para aquelas pessoas da vinda de Jesus Cristo? Porque não é um João Batista, não é um homem, é alguém no qual é ele. Acabou. Não precisa mais nada. A paz que vem disso, esse é o sentido do segundo domingo do Advento. Dessa esperança desse encontro e dessa paz de que, caramba, é Deus que vem. E eu posso confiar. E muitas vezes o caminho é através de alguém. Pode ser uma estrela, pode ser um padre, pode ser um frei, pode ser qualquer um. Deus usa todo mundo. Né? Às vezes você nem sabe que você está sendo usado e às vezes você está... Eu não faço a menor ideia do que ela está falando, por exemplo. É muito pouco, eu não sei do que ela está falando. Mas deve ter sido legal. Deve ter sido. Mas veja, é um caminho. Né? Você é um instrumento. Mas não que você seja grande coisa. Qualquer um. Mas você é utilizado para isso. Eu não sei se vocês conhecem esse poeta, o João Filho. Ele é contemporâneo. O João é baiano, está lá no Instagram. E ele escreveu um livro maravilhoso, chamado Rezas. Eu nem sei se ainda tem para vender. E são vários, ele dá os nomes dos poemas, ele numera os poemas. E esse poema, quase é um melhor que o outro. Mas esse aqui
É uma espécie de, como eu estou falando, os poemas aqui, escutem como se fossem salmos, da alma falando com Deus, seja suplicando, seja respondendo. E nessa aqui, né, que é uma reza não deixa de ser isso, ele diz: proteja de mim, Senhor. E logo, confuso do que sei, sou sempre menos, mas mesmo sem saber rogar, eu rogo. O corpo quer o corpo qual veneno. Se quer interrogar, não interrogo. Eu que sou pouco céu e mais terreno, no pó que em mim percebo, me afogo. E em afogar-me já me oxigênio dessa primeira morte sobre o tempo. Poeira de paixões, vertigens ávidas, ofensas que descubro e acrescento. Senhor, proteja de mim, o louco, que tendo as mãos vazias, só quer dádivas, e tendo o mundo inteiro, o acha pouco. Esse é um poema belíssimo, e que condensa tudo aquilo que você busca achando que você está achando dele. A dimensão corporal. Isso é a dimensão das paixões, mas também das dimensões de ambições, de propósitos de outra natureza. Percebe que aquela primeira, Senhor, pesa pouco a tua mão sobre mim. Eu já parto de uma espécie de condenação. Eu já estou me condenando. Aqui já tem uma confiança em Deus. Protege de mim porque eu não sou confiável. A esperança encontra uma paz de que Deus é bom. Não é só Deus. Tem algo mais aqui. E com isso, a gente chega no terceiro domingo, cuja vela é a da alegria. E a alegria que não brota desta paz e dessa certeza de algo que já está aí, ele não funciona. Aqui eu não estou usando o evangelho do terceiro domingo, efetivamente falando. Mas eu estou, para mim, é um dos momentos mais belos para mim do evangelho, que é quando Maria vai visitar Isabel, no evangelho de Lucas. Né? No qual, eu não vou ler tudo porque está muito grande, né? Mas você tem aqui, acho que, as orações, os hinos mais belos que foram produzidos depois para a igreja, pelos artistas, que é a parte de Isabel que vai entrar na oração de Maria, né, de Nossa Senhora, que é bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, que ela fala quando vê Maria chegando na visitação, né, para lembrar, caso alguém não saiba, né, Maria está grávida de Jesus, Isabel está grávida de João Batista. E ela vai, Maria chegando, e no que ela chega, João Batista começa a dar pulo dentro do negócio, e Isabel, porque é uma mulher pré-moderna, percebe que, igual a Esther de Belém, fala assim, aí tem coisa. Né? E ela já diz, então, bendita és tu pela tua... Só pode ser coisa de Deus isso daqui. Né? E Maria, carregando Nosso Senhor no ventre, sabe também exatamente disso, e aí vem o seu grande hino, que é o Magnificat. Né? Uma vez a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito entra em Deus, exulta em Deus, meu Salvador, porque lançou os olhos para a baixeza da sua serva. Há uma alegria plena aqui. O reconhecimento de Isabel permite a Maria se exultar por estar carregando o Filho de Deus. Imagina a dimensão de paz. E se você levar em consideração tudo que vai acontecer depois, tudo que essa mulher vai sofrer, esse momento se torna mais grandioso ainda. Porque talvez seja o único momento de felicidade de Maria. O único. E olha os verbos, né? Meu espírito exulta, minha alma glorifica. Que palavras dá para colocar nisso? Essa alegria de reconhecer a presença de algo que Deus está com eles. Esse é o fruto da paz, de você reconhecer, não, está aqui. Né? Estava conversando com o Paulo agora um pouco antes ali, falando quando ele foi numa capela, né, da igreja, quando você... No Santíssimo, ele recebeu quantas hóstias? 30 mil partículas. 30 mil partículas. Lá do padre ali, né? Marcelo Rossi. Do padre Marcelo Rossi. E você se comove com aquilo, né? Sim, muito. Diante daquele negócio ali. Né? É esse negócio que transborda de uma tal maneira, é uma tal alegria, né? E aí você fica assim, mas por quê, né? Tipo assim, a quantidade não deveria fazer tanta diferença, mas quando você começa a perceber, caramba, você tem um gostinho do que deve ser a alegria de Deus. Diante de tanta gente querendo comungá-lo, né, no final das contas. Nessa hora, a poesia ela já nos deixa... Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Você já deve ter ouvido isso aqui várias vezes. Mas talvez tem coisas que as palavras não conduzem, mas
a música é capaz de conduzir. Essa é uma das famosas peças de Bach, né? Que é muito mais longa, é só um trechinho do comecinho dela, que é o Magnificat, que é o que Maria responde a Isabel. Isso é uma espécie de resposta humana, a essa revelação que o próprio Evangelho traz, mas o que eu acho mais impressionante no que o Bach, que não é católico, né, que é protestante, eu gosto sempre de trazer isso porque nós estamos falando do Advento, não existia divisão, não existia igreja, para começar a conversa, porque nem Cristo ainda existia, né, como Cristo. E uma das coisas que eu acho mais legais do Bach é que a parte musical, você pensa no exultar o coração. Você pensa aquela música que é lá no talo. Já viu essas acho que poucos aqui tiveram idade para participar dessas músicas de festival de música eletrônica, que tem aquele DJ que volta com as músicas, faz uma loucurada, que você sai do corpo no negócio. Mas mesmo música, concerto de rock and roll, festival de rock and roll, sabe quando você... Aquela música que você esquece de você, que você só quer viver aqueles 2, 3 minutos da música ali, completamente fora. Isso é a exultação. É você sair de você mesmo, né? E a coisa que eu mais acho legal do Bach é que ele não faz uma parte instrumental para isso. A parte instrumental, ela é pacífica. Ela não te excita. Mas quando entra o coral de vozes, o Magnificat, ele te eleva. De uma maneira que não é uma elevação do corpo, porque a música ela é uma arte que conduz o corpo. O que o Bach faz aqui, ele conduz o corpo a uma espécie de paz de espírito, na qual o coro te eleva para algo muito maior. É algo que quando o coro entra ali, opa, você dá uma sentida. Né? E até recomendo mesmo, escutem vários corais. Tem um que, principalmente os Mormons, sabem fazer aqueles corais com 200 mil pessoas, e o poder daquela voz é um negócio que é muito impressionante. Né? Essa alegria, digamos assim, que é o fruto daquela preparação que João Batista pedia, que é fruto da esperança, dessa paz, dessa caminhada em busca de algo. Se a gente quiser colocar isso em palavras, vou voltar para Adélia Prata, outro poema dela, do livro Jardim das Oliveiras, que ela chamou de Solo. Uma coisa em nós é rasa e profundamente igual: queremos ser felizes. O mais grave dos homens, se vir no prato um ovo de 2 gemas, ainda que de boca fechada, sorrirá. Tudo guarda um sinal.
Tudo é escritura, código, aviso. Voz que de outra maneira soa. Do seu lugar o retrós, o albatroz, até o fim dos tempos falarão. A borboleta, só de abrir e fechar as asas, está falando. Não se faz poesia apenas com palavras. Poemas sim, mas quem precisa deles? Eu acho esses um dos poemas mais belos que a Adélia fez, porque ela, a hora que ela distingue poesia de poema, as palavras, ela de certo modo devolve para nós um olhar para a natureza, para os seres humanos, nas quais tudo é sinal de Deus, tudo é manifestação de Deus. Eu acho que muita gente fica triste no dia de Natal, porque isso é uma coisa muito impressionante, não só no dia de Natal, porque o Natal é só o 24, 25, a véspera e o primeiro dia, depois tem a oitava do Natal, né? Aquela semana do Natal é uma das coisas mais impressionantes, mesmo no nosso mundo moderno, porque todo mundo se aquieta. Por mais que você tenha que fazer o plantão, que você tenha que trabalhar, é outro ritmo. Você entra em outra configuração, outra frequência, é outra coisa. E a noite de Natal, em particular a véspera, o silêncio que fica. Há uma espécie de leveza no ar, tem alguma coisa. Tudo é sinal. Tudo simboliza alguma coisa. Um jantar, uma palestra como essa, uma conversa. Quando tudo é sinal, quando até a borboleta só de abrir e fechar as asas está falando. Quando tudo começa a falar de Deus, a criação está fazendo o seu Magnificat para Deus. Então, todo nascer do sol, os passarinhos começam a cantar e tudo mais, é um Magnificat de barro. Também na hora do pôr do sol ou em outros momentos. Quando você começa a vivenciar o estar vivo como sendo uma graça de Deus junto, né? Por isso que não sei quem, às vezes as pessoas acham que não conseguem perceber a dimensão da grandeza de São Francisco de Assis, no cântico que ele faz dos passarinhos, dos bichos e tudo mais, quando ele vê que ele não era pai de pet, né? Não era isso, era outra coisa, né? Era outra coisa, mas ele via na dimensão dos bichos uma pureza divina, talvez por uma deficiência dos bichos em relação aos seres humanos, em que ele via a manifestação incondicional do amor de Deus. Qualquer um que tenha bicho em casa, seja qual for, cachorros acho que são mais do que os outros, porque eles são um negócio muito impressionante, né? O quanto eles grudam, e é um negócio incondicional, que às vezes é o único afeto que uma pessoa vai ter na vida inteira. E parecido com um cachorro dá, não vai ter. E isso não significa que você é mãe ou pai de pet, mas significa que você tem uma experiência do que é o verdadeiro amor e o tipo de alegria que isso causa. E a gente não chegou no nascimento de Cristo. Não chegamos lá ainda. Mas isso é uma coisa rasa e profundamente igual. Queremos ser felizes. E qualquer coisa que nos alegra, nos tira algum sorriso do rosto. Bom, eu vou colocar... Não, vou botar a imagem da estrela de novo. Lhes parece a mesma estrela do começo? Parece que brilha mais. Como diria o galanteador, são seus olhos. Porque na verdade é ímã e metal. Ímã e metal. A alegria é como se a primícia dessa união. Agora eu vou colocar uma cena de um filme, não sei se vocês assistiram esse filme. Eu não sei qual é a tradução desse. Eu nem sei qual é o nome desse filme, para falar a verdade. É uma comédia como qualquer outra. Comédia romântica como qualquer outra. Eu já vou sair da frente, tá? Já vou sair da frente para vocês verem. Mas é o final do filme, tá? Eu vou tentar botar naquela tradução automática, porque ele está em inglês. Mas é como toda comédia romântica, menina com menino e não dá certo, no final dá certo. E daí ela vai ter uma apresentação de Natal, e aí ela vai fazer um discurso a respeito disso, e daí ela vai cantar uma música. Eu vou deixar a coisa acontecida e eu faço um comentário na sequência. Só deixa eu ver se vai funcionar o Roll up, you Sharon gobblers! You load of tossers then. Love in the world. Wrong vibe though, yeah? You can't call the audience slave. And you're one touch. I know it, though.
Mum, for making the most ginormous head bit there. I think you're going to do it. My mother, ladies and gentlemen, thank you. Now, I'd like to thank everyone, individually, but Darren said no speeches were allowed. Yeah, now get off, elf. Yes, thank you, Daniel. Seconds away. I just want to say this one thing. We are so lucky to be alive. Yeah. We are so lucky to be able to help each other in little ways and in big ways. The reason we are lucky is because helping each other is, in fact, what makes us happy. That's all. That's a little one of us. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Não sei se vocês... Eu gosto muito dessas comédias românticas porque faz você sorrir, pelo menos. E tem atores que parece que só fazem isso, né? Então, uns velhos que aparecem, que sempre é o pai da mocinha, sempre é o mesmo. Não é. Mas por que eu trouxe esse vídeo? Por que nesse momento? Porque vocês vejam que esse imã que tem no ser humano, essa esperança de encontrar alguma coisa, e de certo modo a paz e a alegria de quando você encontra, quando você não tem Deus, você vai necessariamente criar um Deus para você. E os deuses que a gente cria normalmente são os outros. Né? É alguma pessoa a qual você vai botar um peso nela muito maior do que qualquer outra coisa. Em geral, os relacionamentos amorosos acabam sendo assim. As comédias românticas do homem moderno, coisa que não tinha na literatura antiga, não nessa condição assim, elas espelham um pouco dessa esperança e dessa alegria que você tem encontrado, que você tem tido, e foram felizes para sempre. Né? Sempre termina desse jeito. E não há quem, assistindo, não fique feliz pelos personagens, que não fique se sentindo satisfeito e realizado por eles, mas no fundo, lá no fundo, puxa, mas comigo não tem, não acontece. Né? E se aconteceu, durou quanto? Se eu parar para pensar, quanto tempo vai durar esse baile, essa festa? Né? Ela vai ficar com o rapaz ali, termina com o rapaz asiático ali e tal, mas vai dar certo? Vão ser felizes para sempre mesmo? Né? O relacionamento, o casamento vai ser esse eterno, essa felicidade de fazer um para os outros? Ou a vida é diferente? Mas por que essas histórias terminam sempre nessa hora, assim? Como se aqui deveria, digamos, todo mundo deveria ir para o céu nesse momento. Né? E toda a dimensão de decoração de Natal sempre presente. Né? E essa necessidade do Natal de congregaçamento, de se reunir. Né? O único símbolo cristão presente, a estrela de novo. De maneira quase que involuntária. A música que ela canta e o discurso que ela faz não tem Deus. Não tem Jesus. A razão de ser do Natal não existe aqui. É muito bonito, é muito legal.
Mas a única coisa que realmente daria felicidade não está presente. E dela fala, o que a gente faz pelos outros é que nos faz feliz. E ela tem razão. Isso é o segundo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo é uma maneira de você ser feliz de fato. Mas e o primeiro mandamento? O que é amar a Deus sobre todas essas coisas? Quando ela canta a música, que é o Last Christmas, que é uma música dos anos 80, do One, que era o George Michael, que era uma dupla, né, na época, e a letra não tem nada a ver com o Natal. Né? Basicamente assim, no Natal passado, eu estava com uma pessoa que eu me apaixonei, que eu gostei, entreguei meu coração e me ferrei. Neste próximo eu vou entregar para alguém que vale a pena. Alguém que é especial. No caso, supostamente é o rapaz ali que ela encontrou. Nós vivemos de expectativa. Vivemos de expectativa. Né? Mas uma das coisas que eu acho mais legais dessas músicas românticas, a música de dor de corno, essas coisas é que se você tirar a pessoa que te daria felicidade e você colocar a figura de Deus ou de Jesus Cristo, você transforma isso de um jeito completamente diferente. Porque vou dar meu coração para uma pessoa especial. Se for Jesus Cristo, o que acontece? Mas realmente entregar para Ele. O que acontece? Para onde você vai? Que tipo de vida você leva? Quanta falta vai fazer você ter alguém ou não ter alguém? O que muda, o que não muda? Há algo do mundo moderno que tem uma profunda saudade de Deus, uma profunda nostalgia de Deus e um apego desesperado a amar e ser amado. Essa é basicamente a nossa condição e essas obras todas encaminham para isso. O quarto domingo do Advento, antes do Natal, é o domingo do amor. É o da vela. Ou seja, o amor vem, de certo modo, quase como uma consequência daquela alegria. Aqui você percebe que é bem feita a cena, que você percebe a alegria. E como um está gostando um do outro. Como, digamos assim, nesse momento somos todos juntos. Tá? Deixa eu passar aqui o próximo. Não sei se vocês conhecem essa tradução grega antiga do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, em que diz a primeira bem-aventurança do Cristo é: bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é bem-aventurados os pobres de espírito, é os mendigos de espírito. Eu acho que no português isso aqui deveria ser obrigatório nas traduções, porque o pobre dá uma sensação de um estado. Somos pobres e somos mesmo de espírito, mas mendigo significa que você tem que mendigar pelo espírito. Ou seja, bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus, é porque aqueles desesperados, angustiados, em procura de um sentido de vida e que não desistem dessa busca desse sentido, ainda que recusem Deus até o último suspiro, ou aqueles que ao buscarem isso, encontrando algo e dando uma chance, se convertem e começam uma nova caminhada, né, e mantém isso. Se você se mantém nessa posição de mendigar o Espírito, porque sabe que não é uma conquista sua, não é um mérito seu, não é uma virtude, é uma graça de Deus, de vocês será o reino dos céus. E eu não acho que seja o reino dos céus lá, é o reino dos céus aqui. Desde que você não saia desta posição. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. De certo modo, tudo que eu estou falando para vocês é basicamente assim: nós estamos mendigando o tempo todo, mas às vezes mendigando para a pessoa errada, ou pedindo as coisas erradas. Tem um tratado do amor de Deus de São Francisco de Sales, que ele tem uma frase que eu fiquei pensando muito tempo. Ele diz, numa certa altura, meio passando assim, ele nem está falando sobre isso, mas ele bota isso: a salvação é revelada pela fé, prepara-se pela esperança, mas só é dada à caridade. A salvação é revelada pela fé. Essa dimensão que eu falei para você lá do comecinho, dessa angústia, dessa procura, dessa busca, é uma dimensão de fé. Porque você, no fundo, você não aceita que a vida seja vazia, que ela não tenha sentido. Você recusa isso e você começa uma busca. E essa busca é algo que você não sabe o que você vai encontrar, nem se tem algo para encontrar, mas você continua mesmo assim. É a própria definição de fé, num sentido menor, mas é uma definição de fé. Eu gosto muito de futebol,
As crianças falam assim, quer aprender o que é fé, no sentido cristão da palavra, não é torça por um clube de futebol, ame um clube de futebol. Porque o clube de futebol, quando você torce para alguém, mas você vai ganhar, você vai ficar feliz, mas se perder tudo, não muda nada. Você continua tendo fé por amor, que é diferente de ser apenas torcer para vencer. Porque tem um torcedor que é o... Eu posso passar depois para vocês terem. Mas a salvação é revelada pela fé, e eu estou usando o exemplo do futebol justamente por conta dessa dimensão. Porque não é que fé que revela a salvação, quando essa fé é por amor. Ela revela algo que é maior do que você, que é mais significativo do que você. Dei exemplo do futebol, mas quem tem filhos aqui sabe perfeitamente bem do que eu estou falando. Quer dizer, por um filho você aguenta qualquer coisa. Suporta qualquer coisa. Mesmo que você é um capeta. É o teu filho. Prepara-se pela esperança. Percebe que o primeiro domingo é o da esperança. E começa um processo de preparação, porque você espera por algo. Esperar por algo já é um acréscimo da fé, vamos dizer assim. Sem fé não se chega lá. Mas só a caridade é capaz de dar a salvação. Só o amor, efetivamente falando. E o que é que a caridade nos deu com o advento? Evangelho de São Lucas. Eu acho que não é o do quarto advento, mas é um trechinho que eu quis trazer para vocês, que é quando não é a estrela. Isso é uma coisa mais bonitas, né? Os magos, os sabichões, eles têm que se virar como estrela. Mas os pastores, Deus sabe, mas não vai adiantar só dar uma estrela, eu vou mandar os anjos mesmo, uma turma inteira para avisar o que eles têm que fazer. Né? E aí naquela mesma região, porque eles lembram-se que Jesus não nasce no lugar de origem de Maria e José, por conta do censo, eles têm que se deslocar, não tem lugar, vão ter que, vai nascer numa manjedoura lá em Belém. E naquela mesma região havia uns pastores que velavam e faziam de noite a guarda ao seu rebanho. Exatamente como naquela pintura. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os envolveu com a sua luz, e tiveram grande temor. Porém, o anjo disse-lhes: não temais, porque eis que vos anuncio uma boa nova, que será de grande alegria por todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis o que você virá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo:
canta exatamente as palavras que os anjos e a sua milícia cantam para os pastores. Né? Essa é acho que é uma das missas de Natal, não sei se é a véspera, não me lembro agora. Natal de 2016. As imagens normalmente são da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Mas eu gosto de fazer isso porque se a gente se colocar como os pastores, ok, vieram os anjos, a gente escutou lá, o anjo falou, beleza, vamos lá ver o Jesus, ok. Mas a gente nunca fica diante do que deve ter sido a experiência de anjos, uma milícia deles cantando. O susto. E o maravilhamento diante daquilo. Eles no mar, lá no mato, alvoreiro. Do nada. E a revelação de que o que a caridade nos deu. O que foi que Deus nos deu. E aí eu acho legal esse vídeo porque são 2025 anos, porque não é só a partir daquele menino que a gente tem tudo isso, né, que nós estamos aqui, digamos assim, por conta disso. Então esse canto do Glória in Excelsis Deo, né, glória a Deus às alturas, enfim, essa louvação é o ato máximo de amor de Deus pelo ser humano, foi a entrega do seu próprio filho, a encarnação do seu próprio filho. E eu não sei o quanto, quem não é cristão, obviamente, ok, beleza, é a fé deles, mas eu não sei o quanto os cristãos se dão conta do que significa isso. Porque significa o fim de toda desorientação, significa o fim de toda busca, significa o fim de toda dúvida, porque ele existiu como pessoa encarnada, ele tem uma história, essa história foi contada, ele estabeleceu uma igreja, ele falou o que era para fazer, ele deu o exemplo de como você tem que fazer, ele deu tudo. Não, todos se chamam evangelhos, né? A boa nova. Ele simplificou todas as coisas. E a partir disso a gente foi construindo uma civilização. E a gente construiu muita coisa. E também isso torna um problema. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para dar conta, você tem que ler tanto catecismo, você tem que ler tanto livro de santo, você tem que ler não sei o quê, você tem que fazer aquilo lá, porque tem não sei o quê, hoje é dia de guarda, não é dia de guarda, não sei o quê. É tanta coisa, que é como se fosse um monte de decoração de Natal, que você está entulhando a tua casa, mas aquilo que é o mais importante às vezes fica sufocado no meio disso tudo. Então é importante também, ao voltarmos para esse ponto da história, e o que é o advento, não é o advento de tudo isso. Né? O que os anjos falaram, depois que os anjos se retiraram deles para o céu, os pastores diziam entre si, vamos até Belém e vejamos o que é que lá sucedeu e o que é que o Senhor nos manifestou. Foram a toda pressa e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Vendo isto, conheceram o que lhes tinha sido dito acerca deste menino. E é exatamente porque a estrela está aqui, já sabe, para vocês verem, é porque a estrela fica parada exatamente em cima da manjedoura iluminando, que os magos sabem para onde tem de ir. Esse é a estrela de Belém vai apontando exatamente para o mesmo lugar aonde os anjos disseram para os pastores onde eles tinham que ter ido. E o que eles encontram? Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Apenas um bebê. Que os anjos falaram, é o Filho de Deus. Beleza, o que isso significa exatamente? É só um menino, é só um bebê. Que tipo de amor é esse? Acho que qualquer um que foi pai e mãe, principalmente quando você está na maternidade, os primeiros dias com uma criança, não há final feliz de comédia romântica maior do que esse. É de uma plenitude completa. É um negócio sem palavras. É mais ou menos esse o clima que muito provavelmente os pastores enxergaram um bebê. Mas não era mais do que isso. Era um bebê. O tipo de amor e de comunhão para poder ser expressado para além de uma alegria, vamos dizer assim, aí eu acho que é só quando você fica diante do bebê mesmo, do menino, dessa manjedoura. Descarnado de todas as outras coisas que foram construídas para te ajudar a se aproximar dele. A humildade de ficar diante apenas do menino e simplesmente se deixar ficar diante dele, talvez seja a grande razão de ser do advento. Por mais que todas as preparações você possa fazer, é para chegar e ficar diante apenas daquele menino. E deixar que a comunhão e o amor é que conduz
uso mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer palavra. Para fechar com uma poesia do João Filho, ela é justamente sobre o nascimento de Cristo, em que ele, vendo o menino, então a alma humana disse: este mundo não é a tua casa, mas vieste. A eternidade nasce agora. O amor que move o ser, teu corpo invasa. Entra no tempo e o tempo se apavora, porque o menino vence a morte e arrasa de uma vez e para sempre o mal, Senhor. Mas perdoa o impossível sem defasa, porque em vez de implorarmos, nos implora. É Deus da manjedoura, o céu se inclina. Escândalo de amor imerecido. O menino, ao vir ao mundo, nos ensina. O universo nascido por nascer, por teu perdão total é redimido. Agora, começamos a viver. Vários poemas do João Filho são dessa maneira. Te deixam diante do menino mesmo. Esse sem defasa, não é defesa, tá? É sem atraso, caso alguém não saiba do sentido. Tá? E acho que esse é o sentido, então, do advento verdadeiramente falando. Né? Que é e por isso aquelas admoestações do João Batista, elas fazem muito sentido, porque é como se você tivesse que cingir o teu rins com relação não somente aos pecados que você precisaria confessar e se limpar em estado de graça, mas também todas as graças que você recebeu. Porque é um fim de mundo. O nascimento de Jesus Cristo é um fim de um mundo, para algo novo começar. E nesse advento tem de ter um processo meio de sentir, né, o chão se abrir e ao mesmo tempo perceber que mesmo que ele se abra, Deus continua sendo quem ele é. Né? E a alegria e o amor que se sente numa noite de Natal, e talvez essa seja a tristeza de quem se sente triste no dia do Natal, é nada mais do que aquele vazio e aquela angústia, que é Deus chamando a pessoa, né, para fazer esse mesmo movimento, esse mesmo processo e esse mesmo caminho. E quando Jesus nasce, é como diz o poeta, né? Agora começamos a viver. E é isso, gente. Espero que tenha pouco, né? É pouco. Obrigada, Chico. Antes do jantar, os avisos paroquiais. Vamos lá. Dia 14 de dezembro será o último evento Tríade mesmo, como eu já tinha anunciado alguns meses atrás, junto com o pessoal do Missão Belém, que é uma ONG católica que acolhe moradores de rua e fazem todo o processo de recuperação e reintrodução na sociedade, né? Você é um pouco repetitiva, mas eles têm um número de 62% de sucesso na recuperação desses irmãos de rua, né? E aí, inspirada em Francisco, é pouco, né? Eu fiz um convite aqui há alguns meses atrás, chamando vocês para junto comigo, porque são 160 irmãos. Eu não consigo fazer isso sozinha, né? Para participar, então, desse último evento, que vai ser um almoço de Natal. Ao invés de ser ceia, vai ser um almoço com um cardápio de Natal para esses irmãos. O prédio é lá na Praça da Sé, tá? São 6 andares com 26, a princípio 26 irmãos em cada andar, então eu tenho que me programar para esses blocos, né, de grupos de pessoas, de refeição e tudo mais. Mas pra gente sair desse conforto, que é gostoso, né? Vem na palestra, toma vinho, come e tal, não sei o quê. E é pouco, gente. É pouco, né? Então, como eu falei, isso vem ecoando em mim e eu queria chamar vocês para juntos irmos, né? Nesse dia 14. E aí eu pensei, claro, no dia 13, estar aqui neste espaço e chamar vocês para me ajudarem a pôr a mão na massa. Porque hoje eu estava lá lavando, enquanto eu esperava o Chico, estava ali controlando o horário, lavando as coisas da salada, e aí eu falei, preciso chamar esse pessoal para me ajudar a botar a mão na massa mesmo, porque o processo de
fazer a comida, transformar um alimento em comida, né, num prato bonito, ele tem uma dimensão meditativa, contemplativa, né, e de cura. Eu acredito nisso, né? Então, eu abro aqui o convite não só para o dia 14, talvez alguns só possam estar presentes no dia 14, mas se eu tiver um número de amigos, irmãos para vir me ajudar, né, no dia 13, eu pensei então em, de novo, reservar esse espaço, porque aqui tem tudo disponível, tem as panelas grandes, tudo grande, a gente tem espaço e a gente faz também um momento tríade aqui entre nós, nesse preparo da comida para no domingo estar lá com o pessoal do Missão Belém e estar presente, servir esses irmãos, olhar nos olhos, né? Viver um pouco realmente dessa caridade, que é o que move, ou que pelo menos que deve nos mover, né? Como cristãos, como católicos. Então, pra gente sair do sofá, sair do ar-condicionado, ir lá e, enfim, se doar um pouco, que eu acho que é pouco. Tudo o que a gente fizer, está escrito lá no meu poema, tudo que eu fizer é pouco, né? Então é um chamado que eu senti e compartilho com vocês, espero que vocês também se sintam chamados a isso. Então dia 13, depois eu vou conversar com vocês lá no WhatsApp para ver como é que tá a agenda de vocês. Então dia 13 é preparação, dia 14 nós nos reunirmos lá na Sé. E para 2026 eu já adianto que em maio o passarinho verde me assoprou de novo e aí eu caí de novo. Em maio eu quero fazer um evento, e já estou trabalhando nisso, um evento mariano, 100% Maria. Não será aqui, quero trazer 3 palestrantes para falar só sobre Nossa Senhora. Não sei como ainda, mas as coisas já estão se movendo, as coisas já estão se movendo, mas já reservem na agenda, então, em maio de 2026, provavelmente dia 23, já é pro final do mês, tá? Porque tem Dia das Mães, tem feriado, tem um monte de coisa no início do mês. É um feriado do 1º de maio, depois tem um domingo de Dia das Mães, aí já logo em seguida vem e depois já tem Corpus Christi na sequência. Então, dia 23 foi a data que eu achei ali para fazer esse evento, já coloquem na agenda, porque ele vai acontecer. Não posso falar mais do que isso, porque nem eu sei, mas ele vai acontecer. Então, vou tentar fazer outros eventos tríade, esses encontros no início do ano, né, como a gente fez esse ano de preparação, quaresma e tudo mais. Mas em maio será mariano, em honra a Nossa Senhora. Que eu não estaria aqui também se não fosse ela me resgatar também. Tá bom? Então, espero que tenham aproveitado. Espero que se sintam tocados e tenham o mesmo sentimento que eu tive, de que é pouco. O Chico aqui, só esse tempo é pouco, queríamos mais, com certeza esse é o sentimento que fica. Mas também para a gente mover aí, nos movermos a coisas maiores. Tá bom? E agora, vamos ao banquete. Obrigada, pessoal. Obrigada.